Letras para você, tá? As 3 letras são pronunciadas, correspondem a algum som? Claro, né? Você diz pai, você escuta o P, você escuta o A e você escuta o I. P é uma consoante, tá? P é uma consoante. Se você levar em conta o que está escrito, você tem a letra consoante, P. Se você levar em conta o som, P, o som da consoante, o som que constitui a palavra, eu vou chamar de fonema. Essa palavra é constituída de 3 sons, ou seja, ela é constituída de 3 fonemas, que por coincidência estão representados por 3 letras. Nem sempre isso acontece. Então, a letra P, A e I são 2 letras vogais. Agora vejam bem, eu digo pai, pai, não sai tudo junto? Essa palavra não tem uma sílaba só? Aí eu perguntaria a você, quando você pronuncia pai, dessas 2 letrinhas finais, tá? Esses 2 sons vocálicos, A e I, qual dos 2 você escuta mais? Ó, pai é o A, não é? Então o A, esse som de A se escuta mais. O I é fraquinho, o I é um som fraquinho. Pai, quase não se escuta. Então eu vou dizer que aquele som de A, que é o som mais forte ali, é realmente uma vogal. Em fonética, isto aqui se chama vogal. O som de I, representado pela letra I, o som de I, eu vou dizer que é uma semivogal, é um som mais fraquinho. Então, ó, na palavra pai, eu tenho a junção da vogal A e da semivogal I. Sai tudo junto, né? Pai. Então, esse elemento que eu circundei ali, ai, eu vou dizer que é um ditongo. É a união de uma vogal com uma semivogal. Poderia ser o contrário. Primeiro a semivogal, depois a vogal. Existem 2 semivogais em português. Os sons de I e de U. O I pode ser representado por E, por exemplo, mãe, mãe, você tem um ditongo AN, está escrevendo a letra E, mas o ditongo é AN, ok? Aquele E soa como I. E U, né? Por exemplo, em pão, pão, você escreve P-A-O e tio, né? O O final pronuncia-se como O, pão. Então o som realmente que é semivogal é apenas o som de I ou o som de U. Na palavra piada, eu botei de novo o som de I de propósito. Agora vejam bem a pronúncia. Piada. Falando devagarzinho, você percebe que o pi é uma sílaba, a é a segunda sílaba e dá a terceira sílaba. Então aqui eu tenho o quê? Uma vogal em cada sílaba? Eu tenho um hiato. Hiato, quando você pega 2 vogais, coloca uma ao lado da outra, mas cada uma pronunciada em uma sílaba. Piada. Aquilo é um hiato. E olha bem, a letra I ali representa uma vogal. Esse I é uma vogal, não é semivogal como aqui. Tá? Porque aqui está formando ditongo. Como aqui eu tenho cada uma para um lado, o I é forte também. Então eu tenho o quê? Eu tenho o I uma vogal e o A uma vogal. 2 vogais uma ao lado da outra, cada uma numa sílaba. Eu digo que se trata de um hiato. Uruguai, ó, Uruguai. Agora o que eu tenho? Uruguai. Olha o que eu circundei ali. O ai. Eu vou chamar aquilo ali de tritongo. Aqueles 3 sons vocálicos apareceram na mesma sílaba. Eu não posso dividir aquilo. Nesse caso, a primeira vogal é sempre a semivogal. A segunda, que é a que fica no meio, é sempre a vogal. E a terceira, a vogalzinha lá no final, é, na realidade, a semivogal. 2 semivogais, uma vogal no meio. Isso aqui, você sentiu na pronúncia, que é a mesma sílaba, não é? Aquilo ali nós conhecemos como tritongo, tá bom? As palavras proparoxítonas devem ser sempre acentuadas. Essa regra eu sei que você tem na cabeça, né? Essa é uma regrinha que todo mundo grava mesmo. É cômodo, não é verdade? Você não precisa olhar ao final da palavra. Né? Todo brasileiro tem essa regrinha na cabeça. Toda palavra proparoxítona deve ser acentuada. Ó, todas. Portanto, lâmpada, árvore, pêssego. Dispensa maiores comentários. O problema é você saber que ela é proparoxítona. Reconhecendo a pronúncia dela, sabendo pronunciar perfeitamente a palavra, você vai colocar acento na palavra proparoxítona. Não precisa olhar ao final dela. Isso é bem cômodo, né? Monossílabos tônicos. Regrinha dos monossílabos tônicos. Palavra de uma sílaba só não é chamada de oxítona. Então vejam bem, estou separando. Número 1 foi a regra das oxítonas. Guaraná, você, etc. Aqui eu tenho uma regra para os monossílabos tônicos. Palavra que tem uma sílaba só não recebe nome especial quanto à colocação. Ela não é oxítona, paroxítona, nem proparoxítona. Para efeito de regra, nós vamos citar o número de sílabas. Ou seja, palavra
de uma sílaba só, nós dizemos que é um monossílabo tônico. Os monossílabos tônicos terminados em A, E, O devem ser acentuados. Pá, pé e pó. Você grava assim num processo mnemônico, né? Pá, pé, pó. Tá lá. A, E e O. Não são monossílabos tônicos algumas palavras da língua, como os artigos, ou a, como aqueles pronomes pessoais, me, te, se, ou, a, lhe, nos e vos, e algumas preposições. Quer dizer, há pouquíssimas palavras que são chamadas de monossílabos átonos. Os chamados monossílabos tônicos são palavras de pronúncia forte. Os substantivos, os verbos, os adjetivos e os advérbios. Tá? São chamados monossílabos tônicos. Você reconhece isso realmente numa frase sem problema algum. Observações importantes. Duas observações aqui. Ó. A letra S, unida a uma vogal, não altera a acentuação. Muito importante isso. Eu disse para vocês que a palavra você deve ser acentuada porque é uma palavra oxítona terminada na letra E. Está lá o acento circunflexo, já que se trata de um som fechado. Se eu puser a letra S para indicar o plural, você, vocês, eu nem por isso vou tirar o acento da palavra, porque a palavra vocês continua a ser oxítona terminada na letra E. O S não conta. O S junto da vogal é como se não existisse. Por que vocês têm acento? Porque é oxítona terminada na letra E. Se quiser prosseguir, você diz seguida de S, mas não é nem obrigado a fazer isso. Você veja bem que a palavra no singular, quer dizer, sem o S, tem acento. Então ela não tem acento por causa do S, nem por causa do ES. Vocês têm acento por causa da letra E. É uma palavra oxítona terminada em E, no caso ali seguida da letra S. Bônus, que é uma paroxítona terminada em U. O S está agarrado ali, mas o S não vai influir. O U é uma vogal. Então, quando eu digo bônus, é uma paroxítona terminada em U, no caso, seguida da letra S. Tá bom? Então, é a letra U, lá no finalzinho, que me obriga a colocar o acento na palavra bônus. E esse S aqui eu nem posso tirar, porque ele não está indicando plural. Nem eu falei isso ao definir a situação aqui, tá bom? Estou vendo agora esse sinalzinho que eu estou colocando aqui, ele indica uma separação. Ou seja, o exemplo que eu vou dar agora não corresponde exatamente àquilo que eu estou afirmando ali na letra A. É uma comparação que a gente vai fazer que me parece muito importante. Quando eu digo hífen, eu tenho esta sílaba tônica, está aqui sublinhada, hífen. É, portanto, uma paroxítona terminada na letra N, ganha acento. Hífens, hífens, continua paroxítona. Continua paroxítona e perdeu o acento. Eu queria que você, na sua casa, com bastante calma, pensasse um pouquinho, por que será que perdeu o acento essa forma do plural? Ganhou o S e perdeu o acento. Observe bem as duas palavras, olhem bem o final das duas palavras e vê se você consegue descobrir por que a palavra hífens fica sem acento. Percebeu? Porque quando eu digo hífens, eu coloquei o S aqui, eu continuei com a palavra paroxítona, mas acontece o que se criou aqui, o que surgiu aqui, ens. Por coincidência, E-N-S. Coincidência, botei o S aqui, surgiu E-N-S. Pensa rapidinho aí, onde é que nós vimos o E-N-S? Nós vimos na regra das oxítonas. Ora, pessoal, se a palavra hífens é paroxítona e tem uma terminação das oxítonas, automaticamente ela perde o acento. Lembra daquela comparação que eu fiz, sopa e guaraná? Sopa e guaraná, sopa e cajá, palavras desse tipo, em que a paroxítona terminada em A não podia ter acento, porque a letra A pertence à regra das oxítonas. Mesma coisa aqui. A paroxítona hífens não pode ter acento, porque ela está com uma terminação das oxítonas. Senão a pessoa confunde, né? A pessoa vai ver isso aqui. Aqui eu falei que é unida a uma vogal. E aqui o S se uniu à letra N, que é uma consoante. São coisas distintas. Agora vamos observar aquelas palavras que têm o pronome átono, ou, né? Unido ao verbo. Amá-lo, vendê-lo, compô-lo, parti-lo e escrevê-lo-ás. As quatro primeiras têm o pronome lo, unido ao verbo, ou seja, no finalzinho do verbo. Como é que quer dizer amá-lo? Quer dizer amar-o. O R cai, amar-o. O R cai e o pronome o se transforma em lo. O que você vai fazer para descobrir se tem acento ou não? Você vai pronunciar a palavra com calma, vai ver qual é a sílaba tônica do verbo. Porque o lo é uma palavra estranha. Na realidade, eu tenho duas palavras quando eu digo amá-lo. Eu não tenho uma palavra composta.
eu tenho duas palavras. O pronome é complemento do verbo. Então aquilo não é um nome composto. Eu tenho duas palavras. Faça o seguinte, ignorem o pronome lo. Façam de conta que não existe aquele lo. Vamos lá. Amar. Notaram que eu sublinhei aqui? Amar. Isso aqui, se for uma palavra, entender como uma palavra independente, você vai ver que é uma palavra oxítona terminada na letra A. Não está na regra das oxítonas? A, E, O. Olha o que eu fiz. Acento aí. Por que amá-lo tem acento? Porque o amar é uma palavra oxítona terminada em A. Compô-lo, mesma coisa. Compô-lo é oxítona terminada em O. Por isso eu botei acento. Vendê-lo, que eu pulei aqui. Vendê-lo, oxítona terminada em E. Parti-lo. Esse não tem acento. Você deve ter percebido, né? Parti-lo. Você já gravou aquela regrinha que eu tenho certeza. Então você deve ter percebido que o parti é uma oxítona terminada na letra I. E as oxítonas terminadas em I não levam acento. Se não acentua, por exemplo, o advérbio aqui, você não pode acentuar a palavra aqui, que é oxítona terminada em I, então não vai acentuar o parti. Tranquilo? Então essa palavra aqui é a única das 4 iniciais que fica sem acento. Escrevê-lo-ás. Agora uma situação um pouquinho diferente, em que o pronome foi para dentro do verbo. Quando é que eu posso fazer isso, hein? Quando o verbo estiver no futuro. Escreverás. Escreverás. Eu não posso botar o tracinho lá no futuro e entrar com o pronome. O que se faz num caso desse? A gente vai ver isso mais adiante com bastante calma, tá bom? O que se faz num caso desse? Você divide o verbo. Escreverás. Vai até a letra R. Escrever. Bota o lo ali e repõe a terminação as. Aí você vai observar que é escrever, mas o, então o R, escrever, e o que vai ocorrer? O R vai cair, como ocorreu aqui, e o vai passar para lo. Então tem escrevê-lo. Aí repõe a terminação, escrevê-lo-ás. Isso aqui se chama mesóclise. As 4 primeiras se chamam enclise. O pronome colocado depois do verbo, o pronome colocado dentro do verbo chama-se mesóclise. Bom, para acentuação, o que eu vou fazer? Você já está com a palavra formada ali, você vai fazer o seguinte: leve em conta só a parte inicial do verbo. Esquece o resto. Escrever, você percebe que esse V aqui é mais forte do que as outras sílabas. Então isso aqui é a sílaba tônica. Seria uma palavra oxítona terminada na letra E. O que eu fiz? Tá aqui acento nela. As oxítonas terminadas em E levam acento. O lo, você pula, que é um monossílabo átono. Aquela partícula nunca leva acento. Uma simples partícula da língua. Esse elemento ás, você pode fazer o seguinte. Como é que era a palavra original? Escreverás. Escreverás. Tem acento, não tem? Escreverás? É oxítona terminada na letra A. No caso ali, seguida de S. Ora, o as que você está vendo aqui é o as de escreverás. Então, como na palavra original aquele as tem acento, ao formar a mesóclise, você mantém o acento daquela terminação. Essa terminação na palavra original tem acento, vai manter acento aqui. Olha o que ocorreu. Escrevê-lo-ás, eu fiquei com 2 acentos no verbo. Tá? Eu posso até dizer que essa palavra está com 2 acentos, porque é o verbo escreverás. Perfeito? Na divisão, botei o lo ali dentro, ficou a primeira parte com acento e a segunda parte também com acento. Às vezes você não tem acento na primeira parte, às vezes não tem acento na segunda, às vezes não tem acento em nenhuma das duas. Tem que observar em separado. Você observa essa primeira parte, depois olha o finalzinho do verbo, para você saber então se as duas têm acento ou não. A segunda parte do ponto trata dos casos especiais de acentuação. Vejam bem, os ditongos abertos ei, el, oi. Ideia, chapéu, herói. Olha a pronúncia, hein? Ei, el, oi. Por que caso especial? Aqui a gente tem que situar a coisa devidamente. Se eu for pegar a palavra ideia e seguir a regra geral, ela não vai ter acento. Ó, ideia. Eu estou sublinhando sempre a sílaba tônica. Tá? Então, ó, dei é a sílaba tônica. Ela seria uma palavra paroxítona terminada na letra A. Eu não acentuo estrela, sopa, moça, que são paroxítonas terminadas na letra A. Mas acontece que essa palavra tem uma coisa que me chama a atenção. Ela apresenta o ditongo ei, com essa pronúncia, aberto, e na sílaba tônica, ideia. Evidentemente, você só pode pensar em acento na sílaba tônica. Ó, ideia. Então vejam bem, há um motivo para acentuar a ideia?